Senhoras e senhores, boa tarde. Nos termos do precedente regimental número 43/2007, persistindo a falta de quórum para abrir os trabalhos, declaro que não haverá audiência pública da Comissão Permanente de Prevenção às Drogas. A comissão é composta pelo excelentíssimo senhores vereadores, cadê aqui? Excelentíssimo senhor vereador Alexandre Esquerdo, que é o vice-presidente, excelentíssimo senhor vereador Dr. Jorge Manaia, que é o vogal. Mais o que aqui? Agora. Tá, obrigada. No entanto, realizaremos um debate sobre a minha presidência. Vereadora Verônica Costa, declaro aberta o debate público para analisar as causas do aumento do consumo de álcool e demais drogas entre as mulheres de acordo com as pesquisas, bem como fazer entrega de moções e louvor aos senhores Rodrigo Abel, Dr. Francisco Abelardo Alves de Santana e professora Ângela Holanda Gomes da Silva. A mesa está assim constituída. Senhora Secretária Executiva de Programas e Ações Temáticas da Secretaria Especial de Políticas para Mulheres, Helena, representando a excelentíssima senhora secretária Ana Maria Santos Rocha. Opa. Seja bem-vinda, seja bem-vinda. Aqui. Senhora coordenadora do programa de proximidade, Diana Ribeiro, representando o senhor subsecretário de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Rodrigo Abel. Tá bom. Oi, seja bem-vinda. Senhor presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, Dr. Francisco Alves de Santana. Professora Ângela Holanda Gomes da Silva, pedagoga. Agora cadê o discurso? Eu já falei todos os nomes. Seria esse, talvez? Obrigada. Pesquisas revelam o crescimento do consumo de bebidas alcoólicas e drogas entre as mulheres. Recentemente, o segundo Levantamento Nacional de Álcool e Drogas revelou que o uso nocivo de bebidas alcoólicas pelo público feminino aumentou de 36% para 49%, em relação à primeira edição dessa pesquisa feita em 2006. Esse é um assunto extremamente delicado e preocupante e nos mobiliza para a realidade dessa audiência pública. São muitas as consequências do uso abusivo de drogas, como, por exemplo, nas mulheres. O risco de câncer de mama aumenta em 20%. Estima-se que 30% dos casos de câncer na população em geral tenham o álcool como um grande agente causador. Preocupante também é o fato desse anúncio apontar para o crescimento nos índices de síndrome alcoólica fetal, que, segundo dados da Organização Mundial de Saúde, atingem 50 mil bebês por ano no Brasil. A SAF é provocada pelo uso de drogas lícitas e ilícitas durante a gravidez, ocasionando
não apenas alterações e deformações físicas como psíquicas, deficiência mental, redução do desempenho intelectual, sintomas emocionais e psiquiátricos. No ponto de vista das consequências sociais, o crescimento do consumo de drogas pelas mulheres as tornam mais vulneráveis a todo tipo de violência, especialmente a sexual. Pelas razões expostas, essa comissão promove esta audiência pública com o intuito de ouvir especialistas e representantes do poder público para analisar as causas desse aumento e verificar suas consequências e buscar saídas para o seu enfrentamento. Tem mais alguma coisa? Com a palavra, a professora Ângela Holanda Gomes da Silva, pedagoga. Número 8, aqui? Tá, obrigada. Boa tarde. Boa tarde, vereadora. Boa tarde. Um prazer enorme estar aqui. Boa tarde a todos. Boa tarde aos meus familiares. Muito obrigada pela presença. Eu estou aqui representando o Centro de Estudos da Clínica Jorge Jaber, que é voltado para ensino, pesquisa, apoio e atendimento gratuito, que nós fazemos na Câmara Comunitária da Barra da Tijuca e também vamos iniciar esse ano no Cordão do Bola Preta. A nossa preocupação é grande com o crescimento, né, do alcoolismo. E o meu foco aqui é o alcoolismo entre mulheres. E pelas pesquisas, realmente, o número tem crescido e muito. E analisando os dados, consultando os dados do CEBRID, do LENAD, chegamos à conclusão de que a independência feminina, ela seria a maior razão desse aumento do número de mulheres alcoólicas. As mulheres têm uma característica, elas, por terem pouca massa corpórea e o fígado trabalha diferente, elas não têm a resistência que o homem tem. A absorção do álcool é muito mais rápida. Então, o que acontece? Vamos dizer, vou dar um exemplo claro, para não ficar só em dados estatísticos. 3 chopes para uma mulher, para o homem, equivalem a 5 chopes. A mulher é mais fraca, vamos dizer assim, nesse sentido, pelo tipo que eu falei para vocês, que ela metaboliza diferente. É isso. O que acontece, então, com essa independência, né, da mulher? Ela começa a ser chefe de família, muitas vezes. Ela começa a ser também a pessoa responsável por trazer o dinheiro para dentro de casa. E com os acontecimentos do dia a dia, podem ver que muitas vezes ela ainda acumula com o serviço doméstico. Então ela ainda é a mãe, que ainda vai fazer o dever de casa com o filho, que ainda vai ter que prover dentro de casa. Então, esses fatores contribuem, mas não são só isso. Existe a carga genética, existe a predisposição, existe o ambiente. Recentemente, vindo de Harvard agora, com notícias fresquinhas, Dr. Jorge Jaber passou para a equipe que está comprovado que uma família onde tem um alcoolista tem 4 vezes mais chance
de haver outro alcoolista na família. Então, de qualquer forma, fica aí o alerta, realmente houve um aumento excessivo de 2006 para 2012, o aumento do número de mulheres alcoolistas. Fica também registrado que a mulher torna-se alcoolista mais rapidamente que o homem. Eu estou repetindo algumas coisas para a gente poder sair com alguma informação na nossa mente. E qualquer um pode se tornar um alcoolista? A gente pergunta. A prevenção é o melhor caminho. Daí a gente partir para as escolas e começar a fazer o trabalho de prevenção, como nós fizemos com o tabaco. Que hoje em dia as crianças não toleram mais o tabaco. Quem sabe um dia a gente consiga que as crianças não tolerem mais o álcool. O que a gente passa para os adolescentes, muitas vezes já chega tarde, porque ele já está na fase de beber. Então, o ideal é que se comece lá, brincando. Saúde é brincadeira, como tem um projeto na UERJ. Saúde é brincadeira, vamos ensinar a criança a falar de saúde, não colocar qualquer coisa na boca. Por que a gente não pode fazer um movimento desse? Também chegamos à conclusão, eu quando falo chegamos, é o nosso centro de estudos, que um fator muito associado à dependência química, seja álcool e drogas, é a ansiedade. A ansiedade, ela muitas vezes, ela acarreta, ela provoca o aumento da busca de satisfazer, de acalmar. Então, muitas vezes a gente escuta as famílias chegando e dizendo: ah, meu filho disse que bebia porque ele ficava mais desinibido. Ah, meu filho disse que bebia porque ele acalmava, porque ele tinha sono e ia dormir. Então, o que a gente vê é que a gente pode trabalhar sim, com o adolescente, e a mãe que acompanha o adolescente, ela muitas vezes ela está buscando tratamento para si. Sabe, vereadora, eu trabalho com famílias. A minha especialidade é família. E o que a gente vê é que as famílias, elas ficam completamente adoecidas quando existe um caso, seja de uso de droga ou de álcool. E quando a família, ela resolve se tratar, ela ajuda muito o tratamento daquele seu ente querido. Eu tenho alguns familiares aqui presentes, porque eu faço um trabalho com eles todo sábado, e eles estão aqui me prestigiando, agradeço muito, que nós falamos muito no tratamento do familiar. Esse familiar que está se tratando por causa do outro, ele vai ver que não é isso, que ele é o meu alvo. Ele, para mim, o familiar, é que não usa, não faz uso da droga nem do álcool e, no entanto, está adoecido. Então, eu estou aqui aberta a ajudar sempre que possível. A minha escolha e preferência é sempre família. Me coloco à disposição para responder a alguma coisa que queiram falar. Muito obrigada. Professora, parabéns pelo trabalho. E nós estamos assim começando com a nossa comissão. Eu também sou uma representante dos jovens, que muitas das vezes, tenho 25 anos, né, que eu trabalho com funk, aonde a mulher, na sociedade e no funk também, ela é subestimada, ela é tratada assim,
de uma forma desrespeitosa, mas eu sempre tive um tratamento com eles, sempre fui chamada de mãe loira, porque eu sempre levei para essa garotada que não tem base familiar, não tem nada, são só massacrados, tiram tudo deles, né? Eu sempre levei os valores da vida, né? Eu sempre falava assim, popularmente, para eles me entenderem. Glamurosa de verdade tem que ter a faculdade concluída. Não precisa casar com homem rico, ela precisa cuidar dela, prestar atenção nela, se valorizar, se proteger. E o álcool, a velocidade, todos esses tipos. Então, eu fico muito feliz quando eu me vejo sentada aqui, ouvindo uma pessoa feito você, uma pessoa especial, dedicada, disciplinada, uma mulher que nos representa, né? Eu gosto, assim, de mulheres fortes, sabe? Determinadas, guerreiras. E eu fico muito feliz em te observar e saber que você está aqui com os seus, que te acompanham, né? Isso é tão nobre, isso é tão... Eu fico muito feliz. Eu quero poder estar mais perto de você, desfrutar ainda mais da sua presença, se você me permitir, para que possamos cuidar ainda mais dessa sociedade que se encontra assim meio que abandonada e sem referência, né? É verdade. E eu esqueci de quando me apresentei, eu me apresentei como pedagoga, mas eu não falei que eu sou uma familiar. Eu sou uma familiar em recuperação. Olha. Geralmente, nesta área que eu estou acostumada a lidar, as pessoas elas se envolvem por alguma razão. E eu realmente resolvi a estudar, a buscar uma explicação, o porquê das coisas, porque de início eu achava que eu tinha errado, eu era culpada, o que eu como mãe falhei, e aí a gente vai estudar e vai ver que não é bem assim. Mas eu passo essa minha experiência com muito amor e dedicação e me coloco à sua disposição. Qualquer trabalho que você precisar, arregar suas mangas e apareço. Que nobre. Obrigada pela sua presença. Nada. Chamo agora também, com a palavra, né, o senhor presidente da Associação Brasileira de Alcoolismo e Drogas, Dr. Francisco Abelardo Alves Santana. Boa tarde a todos. Agradeço o convite em meu nome, em nome da Brade, e também quero saudar alguns companheiros aqui, inclusive companheiros que foram diretores comigo lá na Brade, de quem eu tenho bastante referência e tenho o maior prazer de estar junto, não só a Ângela, como mais outra companheira ali que está ali também, que foi diretora da Brade, e também saudar o meu professor, amigo e uma das maiores autoridades de SAF aqui no Brasil, doutor José Mauro Braz de Lima, que é professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Bem, para nós profissionais da saúde, de uma maneira geral, médicos, psicólogos, pedagogos, nós estamos cada vez mais preocupados com o problema do alcoolismo e do uso de drogas, principalmente entre os jovens e entre as mulheres também. Por quê? Porque hoje, não só todos esses estudos que são feitos, todos esses levantamentos que são feitos, nós temos observado que o que é que tem acontecido no mundo inteiro, não é só no Brasil, no mundo inteiro tem acontecido que o alcoolismo, né, o uso do álcool pelas mulheres, em especial as mulheres jovens, está sendo cada vez maior, cada vez está aumentando. Está aí o LENAD 1, LENAD 2, né, que foram executados em 2006 e 2012 e que a gente verifica que existe um grande aumento. E o que é que nos preocupa? O que será dessa geração? O que vai acontecer com essas pessoas ao longo da sua vida, né? Nós temos, não é só pensar na área de saúde também, na área previdenciária, nós temos cada vez mais pessoas doentes, a Previdência já não consegue mais gerir isso, e a gente está tendo uma diminuição de contribuição e um aumento de pessoas que estão ficando cada vez mais doentes. E os jovens bebendo dessa maneira, eu tive a oportunidade, estava até conversando com meu amigo, meu xará da Pastoral, na sexta-feira passada eu fui convidado para ir a uma boate ali no Jockey, que eu nem conhecia essa boate, Boate Palafitas, só de jovens,
E o que acontecia lá? As mulheres bebendo muito mesmo, jovens bebendo muito, fumando bastante, né? E o que pior, eles não estavam se alimentando. Então, o álcool a gente sabe que tem um efeito deletério no organismo, e eles não tinham nenhuma energia, porque nada, se alimentava nada, exclusivamente só bebendo e fumando, e dançando, e quiçá utilizando as drogas sintéticas, que a gente sabe que, infelizmente, entre essa juventude, a droga sintética está cada vez mais difundida. E isso traz o quê? Qual é a nossa preocupação? Que não só o uso do álcool, que é o principal fator, porque as drogas ilícitas, o nível é de 2% a 3%, que as estatísticas provam, e o álcool está em torno de 90%, 92% da utilização. E o que nos traz preocupação? Nos traz preocupação porque tem um efeito deletério, em especial na mulher, como a Ângela Holanda já colocou muito bem, que a mulher a resistência é muito menor, e tudo na mulher vai aumentar o seu efeito em relação ao homem. E é um efeito no cérebro, é um efeito no fígado, é um efeito no estômago, é um efeito no coração, né? A mulher que é gestante e que utiliza o álcool vai sofrer, o feto vai sofrer da SAF, a síndrome alcoólica fetal, que dá o quê? Dá uma série de questões a nível psiquiátrico no feto, dá deformações no feto, e isso é uma consequência que nós vamos ter para a nossa saúde, a conviver com essas crianças, com essas deformidades. Então, cada vez mais a gente vai aumentando essa situação de doença. Nós vamos tendo, em vez de promover prevenção e ter saúde, nós temos a convivência com doença. E essas consequências no organismo, nós temos que discutir também, estatisticamente, o que está acontecendo. Por que está acontecendo esse aumento? Esse aumento está acontecendo por quê? Primeiro, distanciamento dos pais em relação aos filhos. Em nenhum momento eu estou dizendo aqui que os pais abandonaram o filho, mas existe um distanciamento. Segundo, limite. Houve um trabalho que foi feito por um grupo de psicólogos aqui no Brasil, em que eles observaram que, apesar do jovem gostar dessa liberdade, mas que eles preferiam ter limite, eles queriam ter o limite, e que os pais não dão esse limite. Claro que não estou aqui culpabilizando os pais têm que trabalhar. Antigamente a nossa mãe ficava em casa que o pai trabalhava. Hoje não, hoje a mãe trabalha, o pai trabalha, a maioria das crianças ficam com babás ou cuidadoras que não tem aquela afinidade, nem tem muitas das vezes aquela cultura para exemplificar essas crianças. E elas têm uma liberdade maior, elas ficam mais soltas. E liberdade, liberalidade, falta de limite e distanciamento dos pais. E aí o que acontece? A gente vê as estatísticas, que cada vez mais o alcoolismo e as drogas estão aumentando, em especial, como aqui o objetivo é a mulher, está aumentando cada vez mais da mulher. E a idade cada vez mais está diminuindo. Cada vez mais está diminuindo. A gente começa a ler artigos, a gente vê que já tem crianças de 9 anos fazendo utilização de álcool. E a gente vê que tem aí em todos os noticiários já criança de 9 anos, 10 anos, portando arma, usando drogas. Quer dizer, então você vê que a juventude, ela está contaminada. Nós vamos ter uma sociedade, isso é que a gente tem que discutir. Que sociedade a gente quer, que sociedade que a gente vai ter daqui a 10 anos, daqui a 20 anos. Hoje nós já temos uma sociedade extremamente contaminada. E cabe a nós fazermos alguma coisa, pensarmos em que tipo de sociedade que a gente quer e o que a gente pode fazer para melhorar a sociedade. Acredito eu que será com ação de prevenção, com trabalhos que estão sendo feitos, como esse da Ângela Holanda, que trabalha, e com outros tipos de atividades que estão sendo feitas
não só no Rio de Janeiro como no Brasil, mas que ainda são poucas, porque falta uma participação maior do poder público. O poder público tem que estar mais presente, tem que estar incentivando essa prevenção, porque senão a gente não tem ideia do que vai ser essa sociedade. Eu vou só mostrar para vocês aqui, falar alguma coisa, fazer uma crítica do que o Lenad, o último Lenad apresentou. Proporção de pessoas que não bebem nos últimos 12 meses. As mulheres que são abstinentes, quer dizer, que não bebem, 59%. Não abstinentes, 41% em 2006. Mulheres jovens. Aí, em 2012, 62% são abstinentes, 58% são aquelas que bebem. Então, você observa que em 6 anos aumentou de 41 para 58. Aqui, quantidade habitual de consumo de álcool em um dia regular. Em 2006, as mulheres até 4 doses, 83%. Mulheres jovens, 5 doses, 17%. Em 2012, as mulheres, 73%, até 4 doses, e 27% de 5 doses ou mais. Quer dizer, de 2006 para 2007, aumentou 10% o consumo de álcool entre as mulheres jovens. E, por incrível que pareça, não só o cigarro, como o álcool, as mulheres adultas estão diminuindo o seu consumo. E as mulheres jovens estão cada vez aumentando mais. Consumo do álcool da população adulta não abstêmica. Mulheres, 27%, uma vez por semana, e menos que uma vez por semana, 73%. Em 2012, 38%, você vê que aumentou, e menos que uma vez por semana, 62%. Então, você vê que qualquer estatística que você faça, qualquer pergunta que você faça, comparativo, você está vendo que a mulher jovem ela está aumentando cada vez mais. Idade, isso é que é o pior, idade. Até 11 anos, 1% em 2006. De 12 a 14 anos, 7% experimentaram bebida alcoólica e fazem uso regular. De 15 a 17, 28%. De 18 ou mais, 64%. Em 2012, aquelas de 11 anos, que era 1%, passou para 4%. De 12 a 14, que era 7%, passou para 13%. De 15 a 17, que era 28%, passou para 32%. E de 18 anos ou mais, é que diminuiu. Por quê? Porque a fase adulta está diminuindo o consumo. Era 64%, passou para 51%. Então, isso mostra que é preocupante o alcoolismo na fase jovem, entre os jovens, que, infelizmente, não existe ainda um trabalho de prevenção. Apesar do grupo do Jorge Jaber, apesar de outros grupos, do grupo do professor Zé Mauro, da universidade, né, do Hospital Filipe Pinel também, que está fazendo um trabalho de prevenção, da própria Brade, mas, infelizmente, são pequenos ainda esses núcleos em relação à população. Até porque a população aumentou bastante e o número de pessoas que fazem ingesta do álcool também aumentou bastante. Era isso que eu queria apresentar para vocês para discussão. Muito obrigado. Excelente. Parabéns pelos dados, porque realmente são informações que muitas das vezes a gente acompanha na sociedade, mas são informações fundamentais, né? Parabéns, parabéns. Agora, o nosso próximo seria a senhora coordenadora do programa de proximidade, senhora Dayana Ribeiro, representando o senhor subsecretário de Proteção Social Especial da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, Rodrigo Abel. Com a palavra. Boa tarde a todos. Venho aqui, em nome do subsecretário da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, apresentar um pouco do que tem sido feito, e complementando a fala dos colegas, em relação ao público feminino, que, como a vereadora bem colocou, a mulher nem sempre, independente da perspectiva em que ela é estudada, ela não é vista a primeiro plano, né? A mulher ela é entendida
subsequente, primeiro ela é vista num todo, para depois a gente identificar que ela se diferencia do grupo e que precisa de propostas específicas para ela. E trago também algumas informações já como medidas que já estão sendo pensadas e executadas em relação à mulher e em relação à condição de rua, porque é o qual o programa que eu coordeno diz respeito a esse público, mulheres em situação de rua, que está muito atrelado à condição do uso abusivo da droga, principalmente o álcool, né? E o conflito familiar, isso tem uma consequência para as mulheres que estão em situação de rua. E as propostas que a gente tem pensado, trouxe um pouco de uma apresentação para poder nortear e não passar do tempo. Então, eu estou trazendo para vocês, historicamente, dados da Unidade de Reinserção Social Ana Carolina. É uma unidade que ela foi fundada em 2006 e ela foi criada para crianças de 0 a 4 anos. Só que o perfil comum desse público eram crianças de 2 a 4 anos que iam para essas unidades por motivos de negligência familiar, abuso. A razão para as crianças serem enviadas para essas unidades era, desde sua fundação, era a questão de outras vulnerabilidades em relação ao convívio familiar. E a capacidade dessa unidade, quando foi fundada, era para a capacidade de 10 crianças. Lembrando que o perfil maior era de 2 a 4 anos, embora tivesse preparo para receber crianças já recém-nascidas. Já em 2011, entre 2011 e 2013, começa a mudar o perfil dessa unidade. Houve uma inversão e praticamente as crianças de 2 a 4 anos já não era uma demanda tão grande, sim bebês. Foi percebido que, além desses bebês, a grande maioria eram enviadas diretamente das maternidades. E com características consequências clínicas, com problemas clínicos. Eram bebês que necessitavam de um cuidado especial quanto à sua saúde. Pode passar. Então, em 2014, foi feito esse levantamento da unidade. Então, ao longo desses 3 anos, a unidade foi se reinventando em relação ao perfil, né, recebendo cada vez mais bebês e dentro dessas características. Em 2014, nós percebemos que foram acolhidas 79 crianças. Dessas crianças, desculpa, eu não estou conseguindo ler muito bem, eu não trouxe impresso. 90% eram crianças que foram filhos de mães usuárias de crack e outras drogas. Quando a gente coloca o crack, lembrando que para nós que trabalhamos com esse público, o crack ele é a 3ª ou 4ª droga de eleição. Antes da mulher ou da pessoa fazer o uso do crack, ela usa o cigarro, ela usa o álcool. Há outras substâncias que criam uma relação de dependência muito maior do que o próprio crack, que também tem um grande mito por trás. Mas dentro 90% dessas crianças, né, que chegaram na unidade no ano de 2014, eram crianças vindas de maternidades por conta do uso abusivo de drogas da mãe. 55% dessas crianças... é porque está difícil de ler. Desculpa, eu acabei fazendo uma fonte muito escura. Sim, o que acontece? Para poder também desmistificar, o grande objetivo de uma unidade de reinserção social não é afastar a criança de sua mãe, e sim trabalhar a razão da violação de direito e fazer com que essa criança retorne ao lar ou à família extensa. Então, foram feitas 55% das reinserções, sendo que teve um valor de 38, se eu não me engano, que as crianças não conseguiram ser inseridas porque foram para adoção. Sendo que dessas, 17 eram crianças que a mãe não deixou contato. Não tinha nenhuma informação após o nascimento dessa criança. Não tinha telefone, contato de família, e essas crianças foram para adoção. Então, surge um perfil diferente dentro dessa unidade, dentro das unidades de acolhimento para crianças. Há um movimento diferente por conta do uso da droga. Pode passar. E aí, em 2015, foi percebido também a necessidade da ampliação de vagas. Então, atualmente, nós temos a Unidade de Reinserção Social Ana Carolina, que é de 0 a 4 anos, com 20 leitos, com 20 vagas.
né? E inauguramos recentemente a unidade de reinserção social Bia Bedran, com mais 13 vagas. O Bia Bedran, ele recebe crianças de 0 a 2 anos e o Ana Carolina de 0 a 4 anos. E todos, praticamente com a sua capacidade lotada, assim, atendida. E aí eu venho com as informações do projeto Proximidade, ao qual eu coordeno. O projeto Proximidade, ele tem como proposta, através de equipe de assistentes sociais, psicólogos e educadores sociais, ir até as ruas, ou as cenas de uso de drogas, e as principais concentrações de uso do Rio de Janeiro atualmente são Bom Sucesso, próximo à Avenida Brasil, e o bairro do Jacarezinho, e sistematicamente abordar a população que se encontra nesses pontos mais restritos para fazer o uso da droga. Digo pontos mais restritos porque são pontos de linha férrea, casarões abandonados. Às vezes são pontos que quem passa não observa que eles se concentram nesses pontos como moradia e para fazer o uso de substâncias. Então, as equipes da assistência social fazem esse processo de aproximação, identificação de demandas e proposta das políticas públicas que tem no território. Serviço de saúde, serviço de documentação, acesso ao... E aí, percebendo, né, que dentro desse público tem um crescimento, tem tido um crescimento do público feminino. Atualmente, nas cenas de uso, né, o nosso público tem 30% de mulheres, é alto. A gente tem percebido que também, ao longo de 2014, percebemos que esse público feminino ampliou. E só em 2014, o Proximidade atendeu 2.776 pessoas ao longo do trabalho. E a partir de novembro do ano passado, a partir de inconstâncias mesmo, que o processo está sempre se renovando, a gente está sempre se reinventando. E até mesmo pelas minhas pesquisas, né, é um tema da minha pesquisa de mestrado e agora do doutorado, o público em situação de rua, a mulher em situação de rua e o uso de múltiplas drogas. Nós começamos a fazer um levantamento junto a essas mulheres para entender a sua condição que ela está na rua em relação à maternidade. Pode passar, por favor? E aí nós começamos a identificar, de novembro do ano passado a junho desse ano, fizemos um levantamento com essas mulheres sobre o seu perfil de estar em situação de rua e a maternidade. Foram entrevistadas 178 mulheres na situação de rua e que fazem uso abusivo de drogas. Dentre elas, meu Deus, deixa eu... das 178, 165 mulheres afirmaram já ter tido pelo menos uma gestação. 8 nunca engravidaram, 5 não souberam responder se já tiveram uma gestação ou não. E dentro... Por favor. Sim, 38 das mulheres entrevistadas estavam grávidas no momento da entrevista. Pode passar, por favor. Foram 619 gestações, ao todo, dessas mulheres, sendo que... Por favor. Sim, foi uma média de 3,5 gestações por mulher, 169 abortos, nós não entramos no quesito se foi um aborto espontâneo, desejado, enfim, foram 169 abortos e 450 filhos vivos, uma média de 3 filhos por mulher, que olhando para o que, quando a gente encontra, né, vai fazer um estudo sobre um grupo, homens e mulheres, camufla. Quando a mulher está em situação de rua, quando ela está presente no grupo, ela ainda é uma quantidade menor, mas o grau de vulnerabilidade, as violações de direito que estão por trás dela, precisa ser entendido, porque ela está ali, mas a gente se pergunta onde estão os seus filhos, com quem estão, em que condições. Então, por isso, também a importância de se aproximar desse público, que numericamente é menor, porém tem outras violações, outras demandas a serem entendidas e trabalhadas. Por favor. Sim, dentro dessas mulheres que afirmaram já ter tido pelo menos uma gestação, 70 tiveram acesso ao pré-natal. E lembrando só uma coisa, essas mulheres e suas gestações, não quer dizer que todas essas gestações elas estavam em situação de rua.
o tempo de permanência na rua não é relacionado à pesquisa. Sim, das 36 mulheres entrevistadas que estavam na situação grávida, 33 desejaram e foram inseridas no acompanhamento de pré-natal pelas equipes de consultório na rua, que são equipes da saúde que faz o atendimento à população em situação de rua. Faz esse atendimento primário, né, logo de imediato. Elas foram inseridas no atendimento. Sim, 17 anos é a idade média da primeira gestação dessas mulheres. Sim, 86 crianças, elas afirmaram que 86 estavam sob seus cuidados, ou seja, elas estavam naquela condição de rua, fazendo uso de droga, mas ainda são responsáveis por seus filhos. Sim, atualmente nós temos 5 gestantes em situação de rua que estão sendo acompanhadas pelas unidades de saúde do território. Pode passar. Deixa eu ver. Nesse levantamento, né, 122 mulheres afirmaram, mesmo estando em situação de rua, ainda ter contato com seus filhos. O vínculo familiar, ainda que frágil, é mantido ou é valorizado por elas. Então, mesmo estando nessas condições, há um desejo, dentro do possível para essas mulheres, ter o contato com a família e com seus filhos. Sim, 298 crianças estão com sua família extensa, ou a família do genitor, a avó, a tia. É um trabalho também das unidades de reinserção fazer esse processo de reinserção na sua família extensa quando possível. Sim, vem dentro do levantamento dessas crianças, de 400 filhos, né, 450 filhos, pelo menos 62 elas afirmaram que passaram por alguma unidade, foram judicializadas, passou pelo conselho tutelar, desde o período do nascimento. Isso, 116 crianças estão inscritas no Cadastro Único, que é o Cadastro Único do Governo Federal, que dá acesso aos programas de transferência de renda, como Bolsa Família, Minha Casa Minha Vida, e que aí é o acesso que essas crianças têm ao modelo de política pública atual para minimizar as violações de direitos. Pode passar, por favor. Sim, esse é um levantamento de número de gestações por mulheres. 8 mulheres nunca tiveram gestação, nunca engravidaram. 28 mulheres tiveram pelo menos uma gestação. 36 mulheres tiveram 2 gestações. 17 mulheres, 3 gestações. 39 mulheres tiveram 4 gestações. 21 mulheres, 5 gestações. 10 mulheres tiveram 7 gestações. 4 mulheres engravidaram 8 vezes. E 5 mulheres engravidaram 9 vezes. E uma mulher engravidou 10 vezes. E aí, trazendo, né, a proposta atual, em conjunto com a Secretaria Municipal de Saúde, assim como a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, pensando nas especificidades da mulher em situação de rua, que faz o uso abusivo de substâncias, incluindo o álcool. Nós estamos em processo de elaborar uma unidade que vai trazer, tem pontos chaves. Eu trouxe esses pequenos pontos que são os norteadores dessa unidade conjunta, que traz o cuidado à mulher em situação de rua, que vai trabalhar o vínculo dela com sua família, ou com sua gestação, ou com a sua condição de gestante. Que é uma cogestão da saúde e o desenvolvimento social que tem caminhado junto a longos passos, né? A gente tem feito grandes avanços nos territórios. A convivência vai ser um norteador, né? Trabalhar a convivência dessas mulheres e das equipes para poder entender, porque estar com elas, estar com esse público nos faz pensar as políticas que vão ser feitas para elas e não sobre elas, né? Essa é a nossa proposta.
e trabalhar a garantia de direitos, o exercício da maternidade, e aí não trazer de pontos opostos, aí é pensar para esse público que vem ser o nosso grande desafio, o exercício da maternidade para essa mulher que está em situação de rua, e o exercício e o direito à vida dessa criança, enquanto estiverem nessas condições. Acho que só, pode passar a última. Eu gostaria de agradecer. As fotos que estavam de fundo são de mulheres, todas elas em situação de rua, em que fazem parte do projeto, em que o projeto, em algumas situações, fazem os seus eventos e registra a nossa relação do trabalho ao longo de 1 ano e meio. E gostaria de agradecer a oportunidade e me colocar à disposição para maiores esclarecimentos. Parabéns, Muito hein? obrigada. Parabéns, belo trabalho. Com a palavra agora, a senhora secretária de Programas e Ações Temáticas, subsecretária de Programas e Ações Temáticas da Secretaria Especial de Políticas para as Mulheres, Helena Piragibe, representando a excelentíssima senhora secretária Ana Maria Santos Rocha. Boa tarde. Deixa eu ver, acertar isso aqui. A todos e todas. Primeiramente, assim, nós estamos muito honradas com o seu convite para participar pela 2ª vez dessa temática, não é? Trago aqui o cumprimento da nossa secretária Ana Rocha, que está te esperando até hoje lá, viu? Vai lá nos visitar urgente. E te parabenizar, viu, vereadora? Por você ter a coragem de assumir uma bandeira tão preciosa para a sociedade e que precisa ser desmistificada, precisa ser debatida. Esses desdobramentos das audiências públicas poderá trazer, né, muitas... o desdobramento poderá trazer alguns caminhos que poderão servir de base, não é? Para que a gente trace políticas públicas, porque o gestor, não é? E aí a gente viu a jovem ali fazendo a apresentação, como é que é o nome dela? A coordenadora, a Dayana, né? Que fez uma apresentação muito boa sobre a situação, sobre a participação da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social na questão das mulheres que vivem em vulnerabilidade social, não é? Então, com isso, a gente vê os esforços que são empreendidos pelo Poder Executivo através das suas secretarias, para que a gente encontre um caminho para que possamos mudar o rumo dessa história tão destruidora que são as drogas. E aí a gente fica, sei que já foi falado, mas nunca é demais a gente reiterar que a pesquisa realizada em 2013 pela Fiocruz, não é? Com 370 mil usuários de crack, mostrou que 21,3% são mulheres e que 14% são menores. Isso representa, na pesquisa feita nas principais capitais e cidades do Brasil, esses números de menores representam 50 mil jovens que estão em situação de risco social, que estão em situação de vulnerabilidade, com o uso de uma substância que chega às nossas casas por diversos meios, que é o crack. A droga, todas elas são drogas. O cigarro é droga, não é? O cigarro é droga. O álcool é droga. O crack também é droga, só que o álcool, às vezes a gente convive com ele próximo da gente. O cigarro a gente convive. Mas o crack, ele entra por umas portas que a gente não enxerga, não é? Agora, qual é a situação? A gente, enquanto Secretaria de Política para as Mulheres da Prefeitura do Rio de Janeiro, nós trabalhamos com a mulher num todo.
E aí, quem é essa mulher que nós temos hoje na sociedade? Quem é essa mulher? Essa mulher é fruto de um projeto, de uma sociedade sociopolítica, econômica, do qual ela foi sempre invisível, do qual ela sempre foi um objeto de uso da sociedade mais forte, que ela é machista. A machista é dominante e uma sociedade que segrega as mulheres dentro do privado. Dentro do privado. Quando ela consegue sair do privado, e hoje nós temos que saber o seguinte, nós crescemos, avançamos, nós ocupamos espaços, mas quando ainda ocupamos esses espaços, ainda somos, além de ser em menor escala, os espaços de poder, ainda ser em menor escala que o homem, não é? Mas ainda é num papel mais subalterno. É esse ainda o papel que nós temos, e é isso que nós temos que mudar. O fato da mulher ser independente, a mulher está buscando seu espaço na sociedade, como diz a Constituição no artigo 5º, é um fator determinante para a mudança cultural da sociedade, e não para sua marginalização, e não para sua culpabilização. Senão nós entramos no século XXI ainda culpabilizando a mulher por tudo. A mulher culpada porque deixa o filho em casa e ela tem que trabalhar. Mas não vamos esquecer que 40% das mulheres são chefes de família e que não fizeram filhos sozinhas. E que não tem um companheiro para dividir. E quando tem um companheiro, essa mulher muitas vezes sofre agressões sutis. Estou falando na sutil, que é são as várias formas de violência. Estou falando na violência mais sutil, que é a psicológica. Que é aquela que às vezes ela nem se deu conta que está sofrendo essa violência. A chegar um ponto que parte para outros tipos de violência moral, a violência física. Então, essa mulher, muitas vezes está sob o domínio daquele companheiro, sem condições de sair dessa relação. Então, ela entra em depressão, a sua baixa estima aumenta, essa mulher começa a ter problemas de saúde, e às vezes, essa mulher começa a ser usuária de drogas. Por quê? Muitas vezes ela está num espaço que favorece isso. No espaço onde é fácil. Que drogas? O álcool. Ela começa a se embriagar para esquecer o inferno que ela vive todo dia. Então, é essa mulher que nós estamos falando. Essa mulher que é a cuidadora ainda, mas é a provedora. Ela é a provedora. Ela sustenta aquela família com salários menores que os homens. É dessa mulher que nós estamos falando. E essa mulher, vítima dessa violência, que chega para nós, na casa-abrigo. Primeiro chega no CEAM, que nós estamos até com a nossa diretora do CEAM aqui, a Bianca, não é? Centro Especializado em Atendimento à Mulher, aqui na Praça 11. Tá? Eu abri o que é Cora Coralina, a gente vai falar, fica ansiosa, né? Então, nós temos aqui o nosso CEAM, que atende o quê? O município oferece gratuitamente, através da nossa secretaria, psicólogas, assistentes sociais, advogada, para tirar essa mulher do ciclo de violência. Muitas vezes essa mulher não consegue sair desse ciclo de violência. Chega a um ponto que ou ela sai de casa para não morrer, e aí nós temos o quê? O atendimento na casa Cora Coralina, não é? Então, nós atendemos essa mulher no sentido de fortalecer essa mulher, para que ela se empodere e rompa esse ciclo de violência e tenha uma vida com
seus filhos, e nessa pesquisa aí mostra, né? Às vezes, a maior parte das mulheres, não estou falando só de mulher drogada, estou falando dessa mulher vítima de violência que chegou lá, e muitas chegam drogadas também. Não é o nosso foco, mas umas já chegam drogadas. Drogadas, por quê? Ela é vítima da violência doméstica, por isso nós a abrigamos, mas ela usa a droga para poder fugir daquele problema. Então, é essa mulher que nós temos que falar, que nós temos que discutir essa mulher com políticas públicas. Hoje há um grande empreendimento do nosso prefeito na construção de creches. Porque a creche, nesse debate que nós estamos fazendo aqui, porque os filhos ficam sozinhos, a família, a mulher não pode ser culpada porque deixou os filhos. A mulher não pode ser culpada. Nós temos que dar condições a essa mulher para ela atender a sua família. Ou vai abandonar os seus filhos. Então, o que a gente está trabalhando? Para trazer mais creches, para que esses filhos fiquem ali. Agora, o que nós temos hoje com relação à juventude? O papel da mídia, gente. O papel da mídia. O papel da mídia é muito importante para você construir uma sociedade melhor, para você construir valores ou destruir valores. Por exemplo, eu assisti há algum tempo, é um programa que tem na televisão, é ruim a gente falar, não é? No mês de janeiro, a março, abril, onde o consumo de álcool e cigarro é imenso. Aquilo é o modelo que está passando para a juventude que está aqui, ó, com o smartphone. É esse o modelo que nós estamos passando. É essa jovem que está em processo, e este jovem também, né? Que está em processo de formação, que está sendo assediado todos os dias, toda hora, com uma mídia que não tem pena da destruição da sociedade, do que foi construído, com a destruição da família. Então, vereadora, eu penso que a gente ter um papel diante de uma mídia que ataca e que destrói os valores da nossa sociedade, é um papel importante que nós temos que desempenhar. Nós temos que desempenhar. Então, não podemos culpar a mulher, porque suas filhas, seus filhos estão sendo drogados. Então, porque é muito maior o debate. Porque se a gente culpa alguém, a gente já se eximiu da responsabilidade. Se a gente coloca alguém no centro do debate como responsável pelas mazelas da sociedade, a gente já acabou com o debate. Então não tem mais o que fazer. A mulher, vamos destruir a mulher, vamos acabar com a mulher, vai ficar só homem na terra. Não é por aí, não é? Então, combater o uso de drogas passa também por uma educação. Passa também por uma educação. E educação que não é só dada nas escolas, mas uma educação também que é dado no ambiente familiar e no ambiente do todo, do coletivo, no ambiente do espaço que a pessoa vive. Então, é essa a nossa relação entre a mulher e a droga. Dessa forma que a gente tem esse sentido da mulher. Valorizar a mulher, empoderar a mulher, dar oportunidade à mulher para que ela saia desse espaço de violência. Porque a droga também é um espaço de violência. É um espaço de violência social. É um espaço de violência onde a mulher é o elo mais fraco. Se a gente ver algumas matérias aqui, a gente vai ver que muitas dessas jovens são drogadas para poderem ser usadas sexualmente. E aí elas engravidam e muitas ficam vulneráveis
a HIV, contraem HIV, porque não usam preservativos. Então, debater esse assunto realmente são desdobramentos e mais desdobramentos, né? E a questão da mulher é muito mais profunda. Então, quero te parabenizar, vereadora, com honestidade. A gente tem uma admiração pelo seu trabalho e acho que o desdobramento da questão da mulher, eu acho que a gente tem que continuar para a gente chegar à construção de uma rede que possa tirar essa mulher dessa violência social. Muito obrigada. Maravilhosa, parabéns pela sua colocação. E agora, com a palavra na tribuna, né, o senhor César Pires de Melo Neto, psicoterapeuta. Seja bem-vindo. Por favor, seja bem-vindo. Quintanilha, leva, por favor. Obrigada. Tem que estar aqui. Tem que estar aqui. Boa tarde. Boa tarde. Vereadora Verônica Costa, obrigado pela implantação dessa Comissão de Prevenção de Drogas, por essa audiência pública. Agradecer também aos representantes, aos integrantes da mesa, né? A Ângela, obrigado, Ângela, ao presidente da ABAD e aos representantes das secretarias envolvidas, né? O que tem se falado muito, não só das mulheres, mas do dependente químico em geral, né? Até porque há uma maior exposição na mídia sobre a população de dependentes químicos de rua, né? Mas eu coloco aqui para pensarmos, principalmente na mulher de classe média baixa, classe média alta, ou o que seja, que por fatores sociais, por tabu, por crenças, pela educação recebida, faz o uso de droga, e principalmente do álcool, dentro de sua casa, causando para a família um transtorno e um adoecimento no núcleo familiar, né? Essa população dessas dependentes químicas, dessas alcoólicas, né? Só temos conhecimento delas quando elas chegam pedindo ajuda, ou seja, no consultório, quer seja numa clínica, ou quer seja em grupos de autoajuda. O que eu proponho é que pensemos numa maneira de, através da informação, fazer chegar a esses lares destruídos pelo álcool e outras drogas. No caso aqui, vamos falar das mulheres, por essas mães, né, que estão reclusas em seus lares, fazendo uso abusivo de álcool e outras drogas. E, às vezes, vivendo em estado de mendicância dentro da sua própria casa. Se nós estamos aqui numa audiência pública, onde podemos, e daqui, como um dos integrantes da mesa, florescer ideias para o enfrentamento desse problema, eu penso
que essa questão dessa população anônima, escondida, de dependentes e de alcoólicos, dessas mulheres, elas sejam também alcançadas. E aqui eu vejo como o maior meio disso seria a informação, quer pela internet, quer por televisão, rádio, jornal, né? Temos que pensar que essa mulher, elas têm, muitas das vezes, elas têm filhos, elas têm pais, ou tem pai, ou tem mãe, e essas famílias também se encontram adoecidas, muitas vezes não sabendo como buscar ajuda. A colega Ângela Holanda tem bastante conhecimento disso, como essas famílias chegam completamente adoecidas nos consultórios, acompanhando o seu familiar, como que elas chegam adoecidas nas clínicas, e muitas vezes faz-se o tratamento dessa mulher, mas a volta dela para casa pode se tornar temerária, porque a família continua adoecida e o dependente químico alcoólico em tratamento e muitas vezes em recuperação, tendo que conviver com uma família adoecida, que a doença dele adoeceu. Então aqui eu deixo essa mensagem, né, para que pensemos nessa população silenciosa. O álcool e as outras drogas não escolhem cor e nem classe social. Se pensarmos somente, e deve ser pensado, naqueles aonde o dano talvez seja maior à sociedade, que é a população de rua, correto, mas também não esqueçamos dessa população silenciosa que estão sofrendo dentro de suas casas. Muito obrigado. Parabéns, senhor, doutor César. Agora, senhora Tereza Cristina Menezes, com a palavra na tribuna. Boa tarde. Boa tarde, meu nome é Tereza Cristina. Eu sou mais uma familiar em recuperação, né, assim, em relação à dependência química. Eu tenho uma boa noção, porque eu já estou nessa luta há 10 anos. Eu conheço um pouco do projeto, eu esqueci o nome dela, está falando sobre o projeto da prefeitura, né? Eu conheço um pouco sobre moradores de rua, enfim, eu conheço porque a minha filha viveu, embora não necessariamente, mas viveu assim um longo período de rua, internações, recaída, rua. Ela chegou a citar alguns locais, também tem um local, os Arcos da Lapa, que está cheio, né? Enfim. Eu gostaria de fazer uma pergunta que há muito tempo eu queria estar nessa oportunidade que eu estou tendo hoje. Com um político, alguém da autoridade, esse é um momento propício. Então, a minha pergunta, no caso, Verônica Costa, né? Seria para você como vereadora. Você tem um projeto, né, que possa realmente colocar em prática o mais rápido possível, que eu acho que uma das doenças que mais está matando no mundo, a gente fala também a nível Brasil,
a dependência química, que ela não mata só o dependente, também como os familiares, indiretamente e diretamente, né, que a gente conhece vários casos de suicídio. Eu tenho uma colega que o ano passado descobriu que o filho estava usando droga, então ela teve um derrame. Então, assim, ela mata mesmo, né, diretamente e indireta. Então, eu gostaria de saber se tem alguém engajado, assim, um projeto de prevenção mesmo. E outra coisa eu gostaria de questionar é o seguinte, que eu acho que a mídia, as autoridades, eles deixam a desejar, porque o universo da dependência química, ela é muito restrita, ela é muito fechada. A gente tem uma dificuldade muito grande sobre questões de internações, eu falo por mim e por muitos colegas, né? Então, assim, a gente tem uma dificuldade sobre internações, tem o problema das internações públicas, tem várias, burocracia, né? Infelizmente. Então, eu gostaria de saber se você tem, como você está trabalhando nisso, você representa, no caso, né, uma comunidade, você falou em relação ao funk, e, enfim, eu acho que é uma pessoa no momento ideal para me responder se você tem um projeto e que esse projeto venha a ser posto em prática, que ele não fique apenas no papel, que acho que nós estamos cansados de ouvir na mídia, no contexto geral, promessas. Eu quero fatos, eu quero realidade. Eu vivo essa situação há 10 anos e eu ouço, e é um mundo muito fechado, eu não tenho resposta, né? Eu sei que o governo federal, já citei lá na Clínica Jorge, que temos uma reunião conduzida por nossa amada, né, professora Ângela. Então, todo sábado ela me põe nessa situação de microfone, então eu já estou me adaptando a isso. Então, eu citei várias vezes que a nível federal, e é até desconhecido, mas é um programa muito bom, que funciona mesmo para a família, também para o dependente químico, que é o 132. Só que a propaganda foi em 2010, 2011, foi tão curta que poucas pessoas mesmo, inclusive a professora Ângela, não sabia disso, né? Então você vê como é um universo muito fechado. Só quem tem noção somos nós, os especialistas, e nós, os condependentes. Nós temos noção da situação, mas até alguns professores, etc., quando eu citei a palavra condependência, tiveram que pesquisar, que não tinha noção. Eu fiquei chocada, né? Um professor, um educador, não saber o significado da palavra condependência. Adicto, o que é isso? Como assim adicto, né? Aí eu, mãe leiga, vivendo essa situação, me senti na obrigação de explicar para professores de bancada de Enem, né? Deixa a desejar. Eu gostaria de ouvir de você, qual o seu projeto? Então, Tereza, eu há muitos anos, indiretamente, eu venho fazendo uma prevenção assim com uma massa, com uma juventude muito grande, né? Tem pouco tempo, acho que meses, eu fiz um festival de rap. Nos Estados Unidos, a música ela faz parte do currículo escolar. A música, quando ela é bem direcionada, ela tem o poder de socializar, sim, né? E dentro do Degás, onde ficam os menores infratores, eu fiz um festival de rap, o funk contra o crack e o tema família. Você não tem noção da sensibilidade, da composição, das letras que eles comporam, assim, maravilhosas. E quando a vida toda eu levei para essa garotada essa esperança, um sonho. Quando você leva um sonho, quando você faz a pessoa acreditar que ela é capaz, você muda todo tipo você muda a referência de vida dessa criatura. E eu faço isso há muitos anos. Hoje, quer dizer, há 4 mandatos, né, no Poder Legislativo, como vereadora, o nosso gabinete aqui é um dos mais visitados. Essa demanda de dependentes químicos, assim, é a primeira vez que eu sento aqui como presidente da Comissão de Prevenção às Drogas. Está sendo tudo muito novo, mas eu sou uma mulher de desafios. Sabe, senão eu não estaria aqui, não, porque o negócio é muito tenso para mim, mas eu amo isso, sabe, eu amo o desafio. Mas hoje eu estou aqui, nesse primeiro momento, para ouvi-los, para aprender muito com vocês, para eu cobrar muito do nosso executivo, que é o nosso prefeito, e aprender até para eu atuar melhor, porque até então eu faço isso, você vê assim, hoje, grandes talentos, que eu não posso citar nomes, né, que fazem sucesso na mídia, mas que antes seguravam um fuzil. Hoje eles seguram um microfone e ganham um cachê aí de 40, 30 mil reais, né?
cachês maravilhosos, e que acabaram como esporte dentro de uma favela onde falta a base familiar, que é quase um submundo, né? Que a mãe é tudo, falta tudo, falta tudo. Então, quando a gente chega com essa disciplina, né, e valores de vida, de tudo, eu faço isso há muitos anos. Mas agora, com essa sua colocação muito sensível, que até doeu meu coração, mas eu estou aqui hoje mais para a gente analisar. Eu estou com a minha equipe técnica aqui e eu quero aprender com vocês para hoje ainda apresentar aqui um projeto e a gente cobrar mais do nosso prefeito, que a gente está aqui para criar leis e fiscalizar o prefeito. E a minha palavra aqui vai ser, diante de vocês, cobrar mais dele atuações. Achei maravilhoso o trabalho dela, né, da nossa subsecretária, é representante, né? Então, eu achei perfeito, mas você pode contar comigo, com o meu gabinete, com a minha disposição, entendeu? Eu vou cobrar o seu contato, porque essa é uma causa que eu mergulhei a fundo, não só pela minha filha, mas assim, por todos. Porque é uma causa que aparentemente parece perdida, mas não é perdida. Claro que não. Então, mesmo por questão social, eu como cidadã, se eu me calar, eu vivo esse drama, e se eu me calar, ficar de braços cruzados, não fizer nada, e ficar esperando só que as autoridades façam, eu sei que não vai mudar nada. Então, eu como cidadão, eu tenho que cobrar, eu tenho que buscar, eu tenho que reivindicar, e essa é a oportunidade, assim como você, desculpa você, né, pelo muito jovem, é uma pessoa pública, né, e a oportunidade realmente me fez trazer isso à tona. Eu gostaria de te agradecer, piamente, e ao mesmo tempo te fazer um apelo. Coloca isso nas redes, sabe? Coloque esse seu trabalho nas redes. Nós precisamos disso. O Facebook, o Twitter, o WhatsApp não é só para bobagem. Eu tenho uma filha que está na Jorge Jaber com 28 anos e tem uma outra de 14. Então, eu uso a internet sim, mas não abuse. E saiba usar, porque as redes sociais também é para isso. E a gente não vê, sabe, alguém lá dando depoimento, por exemplo, todo dia sai a clínica Jorge Jaber, né? Posto alguma coisa sobre jantar, tá tudo bem, etc. Tal. Todo dia eu vou lá, curto, comento. Então, o que eu sei, estou participando de uma certa maneira. Então, como você tem um cargo público, né, assim, claro que vai ter uma voz mais alta, vai ser mais precisa do que a minha voz, né? Com certeza vai chamar mais a atenção de familiares, de usuário, até mesmo porque você é jovem, né? Vai ter muitos adolescentes olhando para você, que você fez um projeto bacana em relação ao funk, né? Põe isso, torna isso público. O que eu questiono muito, porque esse universo é muito restrito, é muito fechado. Então, mesmo assim, muito obrigada. E depois eu quero seu contato, porque essa é a minha causa. Obrigada. Parabéns, parabéns pela sua coragem, porque poucas são as mulheres, né, que vão ali como mãe e assumem seu sofrimento, porque é verdade, a sociedade é tão louca, discriminam tanto tudo, né? Parabéns. Agora aqui, o senhor Francisco Maia, psicólogo da Pastoral da Solidariedade. Sobriedade. Tamires, o telefone para ela. Boa tarde, vereadora. É um prazer estar de novo aqui. Eu tenho duas perguntas a fazer. Uma ao doutor Francisco e outra à senhora Damiana, representante da Secretaria de Serviço Social. Ao doutor Francisco eu pergunto, nessa estatística de que a faixa etária acima de 20 anos há uma redução no índice de consumo de álcool, poderia ser atribuído à lei seca devido à maior responsabilização ou realmente seria uma tendência de que a pessoa adulta vai exercendo um controle maior sobre suas emoções, suas vontades e vai eliminando o uso do álcool? Deixa 7, peraí. Em primeiro lugar, não é só 20 anos, é um pouquinho a faixa adulta, um pouquinho mais acima de 20 anos, tá? Na realidade, esse consumo está diminuindo. E isso, evidentemente, a lei seca tem contribuído para isso, uma consciência maior, até porque o jovem, ele é mais aventureiro, né? Ele não acredita muito que vai acontecer as coisas com ele,
não tem aquela formação psicológica, nem aquela vivência que o adulto tem. O adulto tem realmente mais essa consciência. Então, dentro das estatísticas, acreditamos que seja por isso que esteja diminuindo esse consumo. E a outra pergunta foi sobre o quê? Sim, Então, o senhor acredita que o nível de responsabilidade, de conscientização do adulto faz com que ele diminua o seu consumo. E, na realidade, também ele vai vendo o desgaste, né? O sofrimento, que é uma coisa muito importante, né, na dependência química, é importantíssimo o sofrimento, porque ele vai chegar numa hora que ele não... Quando é que ele pede ajuda? É quando ele já não aguenta mais o seu sofrimento. Ele chega lá e vai pedir ajuda. Não só ele, como familiar, principalmente familiar. Como uma colega colocou ali, que todo mundo adoece, né? Tem até o dependente seco. O que é o dependente seco? Aquele que não faz utilização do álcool, mas ele tem todos os sintomas e todas as características que tem o dependente na ativa. E ele tem as mesmas coisas. Então ele vai amadurecendo, ele vai se conscientizando dos malefícios e dos efeitos deletérios do álcool. Então ele começa a dar uma freada. E a conscientização. Obrigado. Pela sua experiência, o senhor acha que o álcool ele tem um fundo cultural de começar o consumo dentro da família? O senhor acha que isso poderia ser um fator indutor para que essa criança, ainda precocemente ingerindo, vendo os exemplos, venha mais tarde a ser vulnerável à dependência do álcool? Totalmente. A família nisso é importante. Tem até, quando até faço palestras ou quando eu participo, eu falo de uma coisa que é importante, inclusive que no ECA, né, o Estatuto da Criança e Adolescente, fala que é a famosa chupeta inocente. O que é a chupeta inocente? A gente vê muito isso, ainda hoje, infelizmente, a gente vê isso, que é a criança que está acompanhada pelo pai e que o pai está bebendo uma cerveja, molha a chupeta daquela criança e coloca na boca da criança e diz, aí, para ser igual ao pai futuramente. Não só, ele não sabe que isso aí está sendo um fator que pode desencadear um alcoolismo futuro, né? E também hoje até a gente conversou sobre isso, ali na favela da Maré, quando não havia as palafitas, quando não havia ainda as creches que a prefeitura fez. O que acontecia ali? Acontecia, um trabalho foi feito pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, em que as mães que saíam para trabalhar, o que eles faziam? Eles botavam na mamadeira álcool, que era para as crianças adormecer e ficar de uma certa maneira alimentada, porque o álcool tem um espectro de energia, então as crianças ficavam ali para elas poderem trabalhar, entendeu? Então essas crianças, não quer dizer que todos viraram alcoólatras ou que fizeram uso de álcool, mas uma grande maioria poderia desencadear, porque tem um fator de risco, o álcool, né, tem um fator de risco para desencadear isso aí. Obrigado. E a senhora Damiana, eu perguntaria o seguinte, na sua fala, a senhora disse que há um índice grande de gravidez, chegando a ter mulheres que relataram terem engravidado até 9 vezes. Teria, junto dessa pesquisa, sido levantada alguma coisa se a vulnerabilidade à dependência química e a vulnerabilidade à situação de rua foram fatores que facilitaram essa gravidez? Elas foram gravidez, digamos assim, não bem consentidas, se a palavra certa poderia ser essa, ou foram mais gravidez induzida ao uso da droga e pela condição de vida levada? Teria algum dado a respeito disso? Não. Oi. Na verdade, essas mulheres foram entrevistadas, né, não é em toda a cidade do Rio de Janeiro. Essa realidade diz respeito aos 2 pontos, né, aos 2 territórios da Zona Norte. E, segundo até a pesquisa nacional da Fiocruz, que a colega citou, há uma relação, sim, que essas mulheres entrevistadas afirmam fazer o uso da prostituição para ter acesso à droga. Então, tem um índice alto de mulheres, se não me engano, são 49%,
mas de mulheres que, quando foram entrevistadas, disseram que faziam uso como recurso a prostituição para poder ter acesso à droga. Então, discutir as razões das gestações ou as consequências faz parte também, dos atenuantes, o comportamento do uso abusivo. Mas lembrando que eu já havia destacado, essas gestações não foram produzidas todas, né, na história da vida dessas mulheres quando elas estavam em situação de rua. Do público que nós atendemos, de uma maneira geral, mais de 40% está nas ruas entre 1 mês e 3 meses. Então, esse público em situação de rua está sempre se renovando. Não necessariamente são pessoas que estão ou têm um histórico de rua há muito tempo. Porém, as suas histórias gestacionais precedem. Mas há uma influência, sim. Eu agradeço muito. Se a vereadora me permite, só falar. A Pastoral da Sobriedade são grupos de autoajuda que buscam dar acolhimento a toda pessoa vulnerável à dependência química, assim como aos seus familiares. Obrigado pela atenção a todos. Uma boa tarde. Parabéns, parabéns. Agora com a palavra na tribuna, senhor Marinaldo Santos, do Sindicato dos Psicólogos do Estado do Rio de Janeiro. Boa tarde a todos. Sou Marinaldo, sou presidente do Sindicato dos Psicólogos do Estado do Rio de Janeiro. Agradecer à vereadora o convite, de estar aqui nessa audiência pública para se discutir as questões das mulheres, da mulher alcoólica, e usuária de outras drogas. Dizer assim, primeiro eu quero concordar com a análise feita pela subsecretária da Secretaria da Mulher, que fez uma análise política da condição da mulher, saiu um pouco dessa questão moral do uso da droga e fez essa análise política muito bem colocada, por sinal. E dizer assim, lamentar a ausência de representante da Secretaria Municipal de Saúde aqui. Eu não sei se foram convidados, mas deveriam estar presentes, porque se faz um trabalho em conjunto com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, teriam dados relevantes para poder passar aqui as informações. Está aí? Bom, então assim, porque na realidade quem faz o tratamento das pessoas usuárias de drogas são os CAPS-AD, que pertence à Secretaria Municipal de Educação, ou à Secretaria Municipal de Saúde. E falar assim, fazer tratamento de usuários de qualquer tipo de drogas é um trabalho muito difícil, porque tem que se fazer um vínculo, e esse vínculo ele se renova todo dia, a todo momento desse atendimento. E é um tratamento a longo prazo, ele não se faz a curto prazo. Ora, a política de recursos humanos dessa prefeitura é uma política de privatização. Como é que nós vamos ter profissionais adequados trabalhando a longo prazo com esses pacientes, se existe uma grande rotatividade de mão de obra, tendo em vista a fragilidade dos vínculos empregatícios? Então, assim, o que falta, na realidade, também, vereador, eu acho que aí pode-se trabalhar nesse viés, são os concursos públicos. E se falar de concurso público, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social tem apenas 5% de psicólogos efetivos na Secretaria. 95% de psicólogos que desenvolvem o trabalho são terceirizados. Isso é um absurdo. Até porque a Constituição coloca que o trabalho na ponta tem que ser feito por trabalhadores concursados.
E, além disso, nos equipamentos onde se desenvolve qualquer tipo de trabalho pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social, né, os trabalhadores eles sofrem assédio para poder apresentar produção suficiente para que haja um retorno financeiro para a Secretaria. Então, nós temos várias queixas, já tentamos falar com o secretário de Desenvolvimento Social, até hoje nós não conseguimos, fizemos envio de diversos e-mails fazendo essa solicitação e até hoje ele não nos recebeu, porque nós também estamos querendo conversar para que haja concurso público para a Secretaria de Desenvolvimento Social. Nunca houve, na realidade, um concurso para essa secretaria. Quando há o concurso, vem da saúde e aí se aproveitam alguns profissionais para essa secretaria. Então, assim, apenas 5%. Eu acredito que se tem aí, talvez, 600 profissionais terceirizados, então, quer dizer, 30% são, aliás, 5% são 30 profissionais. É ínfimo, é uma quantidade ínfima para se desenvolver um trabalho de qualidade, né? Foi apresentado o Plano Municipal de Saúde em 2014, onde a Secretaria de Saúde apresentou a construção de 4 CAPS-SAD. Nós temos assento no Conselho Municipal de Saúde. Fizemos, então, o Conselho deliberou, através da proposta do Sindicato dos Psicólogos, que se dobrasse esse número de CAPS-SAD, que fosse, então, construído 8 CAPS-SAD no decorrer desses 4 anos. Então, assim, nós temos já 1 ano e meio dessa deliberação e, até hoje, nenhum CAPS-SAD foi construído no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde, né? E a gente faz as cobranças e elas, né, entram no ouvido e saem pelo outro, né? Na realidade, eu acho que é uma questão de compromisso. Eu acho que o que o Conselho de Saúde ou qualquer outro conselho delibera é para ser cumprido, né, e não desrespeitado. No mais, eu quero agradecer aqui, né, o convite e obrigado pela concessão da palavra. Conta com a gente, comigo, né, para que nós possamos marcar essa reunião e eu ir lhe acompanhar, tá? Pode deixar que eu vou fazer tudo para a gente conseguir essa reunião. Agora, com a palavra na tribuna, o doutor Hugo Fagundes. Então, doutor Hugo Fagundes, superintendente de saúde mental da Secretaria Municipal de Saúde. Bom, boa tarde a todos. Boa tarde, nobre vereadora Verônica Costa. Quero cumprimentá-la pela iniciativa, cumprimentá-la pelo trabalho, 4 já mandatos com inegável representação entre os jovens da cidade. Quero cumprimentar a professora Ângela, um belo trabalho com familiares de alcoolistas, do meu colega Francisco da Brade. Quero cumprimentar a Helena, nossa querida subsecretária de Políticas de Direitos das Mulheres, e a minha colega de prefeitura, Diana Ribeiro, do Projeto Proximidade da Subsecretaria de Desenvolvimento Social. Bom, em primeiro lugar, quero dizer que a Secretaria de Saúde se faz presente exatamente pela importância do debate e do tema. Mas a Secretaria de Saúde não esteve convidada a participar. E aí, Mariana, eu estou explicando para você por que eu não trouxe dados, não vim, mas eu queria colaborar com o debate e achei que o debate era extremamente importante e era fundamental que pudesse estar aqui. Eu sou um velho servidor público, em final de carreira. Venho com uma história, sou psiquiatra, trabalho na área há muitos anos, mas estava há muitos anos trabalhando na atenção primária à saúde, numa área da cidade, na P31. E desde setembro, o secretário Daniel Sorans me convidou para voltar a assumir a responsabilidade
pela Superintendência de Saúde Mental. Então, já quero começar dizendo que desde o final do ano que a gente começou a trabalhar, um primeiro movimento que fizemos em outubro de 2014 foi a transformação do CAPS-AD Raul Seixas, no Engenho de Dentro, num CAPS 3. Ele agora funciona 24 horas, 7 dias da semana. Tem uma importância isso, porque ele consegue acolher melhor a sua estrutura. E em dezembro, dia 13 de dezembro, começou a funcionar o CAPS-AD Paulo da Portela e Madureira, um dos novos CAPS-AD, Marinaldo, que já funciona desde então, e será no dia 26, quero anunciar aqui, dia 26, a Secretaria Nacional de Álcool e Drogas do Ministério da Justiça virá ao Rio para assinar com a Prefeitura, com o subsecretário Rodrigo Abel, da Subsecretaria de Proteção Especial da SMDS, um abrigo destinado a gestantes usuárias de crack, que vai dar suporte específico para esse segmento, ou para essa situação de vulnerabilidade. E, no mesmo ato, faremos a inauguração do CAPS de Madureira, que existe, é apenas o ato político de inauguração, mas o Conselho Municipal de Saúde sabe que ele funciona, e inauguraremos a unidade de acolhimento de adultos do Lins, bem na Avenida Lins de Albuquerque, Lins de Vasconcelos. Perdão, eu sou paulista, então ainda me atrapalho com algumas, embora tenha uma trajetória de Rio de Janeiro, né, Max? Veja, é a segunda estrutura para acolhimentos de adultos com vulnerabilidades por uso de álcool e drogas, que é uma política pública intermediária, porque o CAPS, ele funciona, nós temos 6 CAPS-ADs na cidade, eles funcionam 24 horas e 7 dias na semana e seguram a crise dos usuários, mas muitas vezes é necessário um período maior de apoio, de suporte, de afastamento do laço social, daquele ambiente. E aí essas unidades de acolhimento é um modelo da Política Nacional de Saúde que ajuda a criar um instrumento intermediário de suporte. Mas o mais importante, quando eu estou aqui meio que instigado um pouco pelo colega do Conselho Municipal de Saúde, que eu sei que tem uma militância importante, sei que está cobrando porque é envolvido, mas eu acho importante marcar alguns pontos. E quando eu me inscrevi para fazer uma intervenção, não era propriamente uma pergunta, mas eu queria fazer uma intervenção, porque eu entendi que era necessário chamar atenção para o fato de que a política estruturante para a saúde, a que garante a porta de entrada, que garante o acesso do usuário, é a atenção primária. E esse tempo que nós estamos vivendo, essa fase da reforma da atenção primária, primorosa que o Rio de Janeiro está realizando, e essa casa tem colaborado, que ano passado fez inclusive um repasse de recursos para a expansão das clínicas da família na cidade, isso tem uma importância vital. Eu venho de uma área de 900 mil habitantes, que envolve Complexo do Alemão, Vila Cruzeiro, Complexo da Maré, Vigário Geral. Posso dizer a vocês que, dos 900 mil habitantes, 500 mil estavam cadastrados num prontuário eletrônico. E tínhamos como acompanhar o desenvolvimento daquelas pessoas. Então, aquelas mulheres tinham o pré-natal assegurado e contratualizado com as equipes de saúde da família. Um investimento que nós estamos fazendo em todas as áreas da cidade. A cidade hoje tem 49% de cobertura da estratégia de saúde da família. Isso representa um universo de mais de 3 milhões de cariocas. Hoje, há um investimento em uma política, que é uma política, inclusive, do Ministério da Saúde, que é o Caminhos do Cuidado, que é de treinar os agentes comunitários de saúde para ações de prevenção e de apoio ao uso de álcool e drogas na comunidade.
Porque o mais importante é que a política de acompanhamento do alcoolismo, ela vai se dar na atenção primária. Nós não podemos pensar que com especialistas nós vamos responder esse modelo. E olha que eu sou um especialista, eu sou psiquiatra, né, e brigo pela rede de CAPS. Mas eu posso dizer a vocês que o que é estruturante é a política que vai garantir o acompanhamento do pré-natal, que vai garantir, eu não tenho a menor dúvida do impacto dos transtornos mentais e comportamentais por uso de substâncias, e o álcool é uma das principais. A política do tabaco, que é um outro CID, uma outra classificação, um outro transtorno de substância, ela é exitosa no Brasil. Nós fizemos uma redução notável nos últimos 20 anos, e é evidente que precisamos construir políticas notáveis com relação ao uso de substâncias psicoativas, ou ao uso abusivo de substâncias psicoativas na nossa sociedade, todas elas. E sem dúvida nenhuma, o álcool tem um relevo importante. O recorte da mulher é importante. O recorte de um cenário social em relação à mulher em condição de vulnerabilidade tem vital importância nesse debate. Levantar também a questão dos direitos da mulher e pensar efetivamente o papel da mulher na sociedade brasileira, que a colega Helena colocou, também é de fundamental importância. Nós não podemos perder a dimensão desse debate. Agora, não podemos deixar de pensar que quando a gente fala de acompanhamento de pré-natal, é dramático ainda no Rio de Janeiro a gente ter altas taxas de sífilis na gestação, produzindo crianças com impacto no seu desenvolvimento mais graves ainda do que a síndrome alcoólica fetal, porque efetivamente no nosso caso, lamentavelmente, a prevalência é gravíssima. Uma doença absolutamente evitável, mas nós temos que mudar nossa cultura, nós temos que construir e somar esforços para construir uma política pública potente. Eu não tenho dúvida que a gente vem caminhando nesse sentido. Quando eu vejo os espaços de desenvolvimento infantil, as EDIs, que são as creches novas, é inegável que estamos construindo uma política potente. Quando analisamos a política de imunização na cidade do Rio de Janeiro e vemos o esforço de vacinação que estamos trabalhando com cuidado da carteira vacinal da Secretaria, que a Secretaria Municipal de Saúde vem desenvolvendo, eu não tenho dúvida que estamos fazendo uma política potente. Agora, o que eu acho que é fundamental que a gente entenda nesse processo é que não podemos nos dividir por leituras morais, não podemos nos dividir porque ora falamos de classe média, ora falamos de população de rua. O problema é o mesmo para a população, é dramático para as famílias, em qualquer estrato social, e requer um apoio, e esse apoio vai ser mais efetivo se ele se capilarizar em toda a rede, toda a estrutura do Estado, para que essa política seja eficiente. Daí eu estou falando tanto da atenção primária, por entender que ela é a porta de entrada e a organizadora da assistência. Essa política pública chega ao usuário de droga pelas equipes do consultório na rua. Tem uma colega, Cristiane, que trabalha comigo, assessora para álcool e drogas, vem de uma experiência. Hoje nós temos 7 equipes de consultório na rua. Acompanhamos e temos, junto com o projeto Proximidade da SMDS, uma visão de quem são essas pessoas nas cenas de uso e o que elas vivem, qual o aspecto de política social que precisamos construir. Agora, isso é pouco ainda. A cidade precisa de um planejamento mais efetivo. Nós precisamos de uma política mais potente. Então, chama a atenção para que a gente não se divida nessas coisas. Eu acho que assim, o Sindicato dos Psicólogos tem uma visão, por exemplo, distinta do que é um modelo possível de gestão de uma Secretaria de Saúde.
Eu absolutamente discordo de falar de fragilidade de vínculos, lembrando que não há, dentro da Secretaria de Saúde trabalha com servidores concursados, que regidos pelo regime jurídico único, são servidores de Estado, e profissionais CLTistas. Consolidação das leis do trabalho é o que de mais precioso o trabalhador alcançou ao longo da sua história. Isso não é fragilidade de vínculo. Nós temos discussão de modelos de gestão. Modelos de gestão, trabalhar com organizações sociais, com fundação, com empresa pública de caráter privado, enfim, as várias discussões do modelo de Estado, estou de acordo que podemos fazer. Mas não vamos transformar isso num palco de uma disputa política rasa, porque temos que somar esforços. Esse é um momento importante para que a gente construa e dê visibilidade a uma política efetiva para lidar com os problemas decorrentes do uso de drogas na nossa cidade. Eu quero me colocar como disponível para todos vocês, para participar desse debate. Soldado que sou servidor público, estou à disposição de poder colaborar nesse momento. Obrigado. Parabéns pela colocação perfeita. Agora eu quero aqui chamar na tribuna o advogado Dr. Roberto Greve. Ah, engenheiro, então aqui a minha assessoria botou advogado, desculpa. Bom, eu mandei uma proposta para todos os vereadores em geral, não fazia nem questão de vir à tribuna, apesar de que nessa tribuna eu relembro o meu velho líder, Leonel Brizola, que teve diversas passagens aqui e uma fase brilhante da política, que havia, inclusive, muita amizade com os outros partidos, nunca houve problemas e a gente teve debates muito bons aqui. Mas o que eu queria colocar aqui é que o problema da droga no Brasil e no mundo depende muito da propaganda. E a propaganda que existe na mídia é muito grande, principalmente cerveja na televisão, bota aquelas moças bonitas de biquíni, aqueles rapazes bonitos, e a gente sente quem está comandando essa política são as fábricas de cerveja, todas elas, principalmente a Ambev, que é a maior. Então, as famílias perderam o controle sobre seus filhos, uma vez que uma criança com 12, 13 anos já está recebendo essa influência. Então, com 14, 15, ela já está bebendo cerveja na rua, com os amigos, com os irmãos mais velhos e tudo. Não há uma fiscalização efetiva. Além da fiscalização não existir, essa propaganda livre, dia inteiro, eu acho que devia ser proibido o dia inteiro, e não proibido de dia e permitir à noite. Muita criança fica vendo televisão à noite. Assim como o cigarro houve um sucesso muito grande na redução, o álcool, eu garanto que se houver uma proibição, ou pelo menos inicialmente uma restrição bastante grande, vai diminuir. Porque o consumo de droga em geral começa com álcool, começa com a cerveja, e daí vai, de acordo com a doença de cada um, evolui mais ou evolui menos, mais rápido ou menos rápido, mais gravemente ou menos gravemente. Mas a cerveja detona tudo, tudo de álcool é a cerveja, e tudo de droga começa com a cerveja. E junto com o cigarro, que também devia ser mais combatido ainda do que já é. É o que eu queria dizer. Eu acho que deveria ser feita uma lei de âmbito nacional, ou pelo menos aqui de âmbito municipal, para que seja restringido essa propaganda. É só isso. Eu vou levar para o nosso corpo técnico, mas eu acho que só vai funcionar em âmbito federal, né? Só em âmbito federal, tem que ser, temos que ver um amigo deputado federal porque municipal eu acho que a gente não vai conseguir. Podemos. Vou levar isso. Vou falar com os pares. Pode ter certeza que eu irei fazer isso. É fundamental o que ele falou. É muito... não tem. Aqui, ó. Considerações finais. Eu quero agradecer
a todos vocês presentes aqui, olha, obrigado pela presença. Eu acho que o nosso maior patrimônio é o nosso tempo, né? E quando você dedica o seu tempo em prol de, sabe, numa questão social, em pensar no próximo, eu acho que é uma questão assim tão nobre, tão nobre. Então, parabéns para cada um de vocês, que possamos estar mais perto um do outro, que a gente possa manter contato, porque é tanta coisa que chega, tanta informação, é tanta demanda, é tanta... Então, quando a gente está mais perto, quando a gente mantém essa ligação, esse elo, a gente consegue trabalhar mais. Então, eu gostaria muito que vocês... Eu tenho aqui o Marcos Quitanilha, que é o nosso... meu assessor da nossa comissão de prevenção às drogas, é um rapaz que eu muito gosto também, que eu respeito, admiro, como é um corpo técnico da nossa comissão, tem toda a nossa assessoria aí acompanhando também. Eu quero, então, agradecer, parabéns para a Diana, desculpa, Diana. Você foi assim, poxa, nos representa, que mulher bacana. Todas as mulheres aqui eu adorei, meu Deus do céu, são guerreiras e glamurosas, para ficar bem original. Eu quero entregar uma moção aqui para a professora Holanda Gomes da Silva, nossa pedagoga, nossa moça mais forte. A moção também para o doutor Francisco Abelardo Alves de Santana, nosso médico. Cadê? Parabenizar a vereadora pela sua coragem de assumir essa comissão, que a gente sabe que é uma guerra aqui dentro. Aqui dentro é. E me coloca à disposição e a Brad também à disposição. Obrigada mesmo. Então, vamos tirar a foto para a câmera aqui, que eles vão cobrar depois. Obrigada. Aqui. Diana tinha que ganhar uma também. Diana, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir minha assessoria para preparar uma moção para você também, tá? Porque eu adorei você, parabéns, virei sua fã. Essa informalidade aqui tem tudo a ver, porque quando você é de verdade, tem que agir assim com o coração. Então, você agora, representando ao nosso secretário, né, que é o Rodrigo Abel, leva para ele, depois a minha assessoria leva para você. Todo mundo recebeu? Agora acabou? Cadê? Agradecemos a presença de todos, principalmente as autoridades que compareceram, e dou por encerrado o debate público da Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Obrigada, gente.